Odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei, disse o salmista no Salmo 119 e versículo 113. Odeio os pensamentos vãos. Ora, você sabe que tudo que você faz, todos os seus comportamentos, decisões, tudo procede dos seus pensamentos. A sua mente é a sala de controle da sua vida. Ali você dirige a sua vida, os seus passos. Ali você faz as suas escolhas. Aonde você vai, o que você vai fazer ou deixar de fazer. Então, se os seus pensamentos são vãos, ou seja, são inúteis, são torcidos, não são apropriados, não são os melhores pensamentos, todas as áreas da sua vida serão manchadas por esta contaminação na sua mente, pelos pensamentos contaminados. É como uma caixa d'água. Antigamente, as nações, quando iam para a guerra contra outra nação, elas tinham uma estratégia de guerra que era poluir a fonte d'água daquela cidade, daquele lugar que eles estavam atacando, tentando conquistar. Todos dependem de água. O ser humano depende de água. Se você olhar as grandes cidades do mundo, elas são normalmente ou litorâneas ou às margens de um rio. Uma fonte d'água, um lago, enfim. Porque a água é tão essencial para a vida. Logo, uma estratégia de guerra era polua a fonte d'água e os inimigos terão de se render. Então, era somente uma questão de espera. Se uma cidade dependia de um rio, de uma fonte, de um poço, e os inimigos conseguiam chegar até a fonte e contaminar, poluir aquela fonte d'água, tudo que eles precisavam fazer agora era esperar, porque os próprios inimigos iriam ou morrer pela contaminação ou se entregar, porque não havia mais água. Então isso é uma velha estratégia de guerra. Assim também o mal trabalha hoje. E a fonte hoje, olhando para a vida do ser humano, são os pensamentos. É por isso que existe no mundo um trabalho incansável, constante, para bombardear a sua mente, a mente das pessoas, com ideias, com pensamentos. E pensamentos vãos, pensamentos inúteis, pensamentos que distraem, que ocupam a mente do ser humano. Pensamentos e atividades que impedem a pessoa de pensar. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos para você. Quando você fica ouvindo música, e eu era um amante da música, ainda gosto de música, mas antigamente, como a maioria dos adolescentes, parece um rito de passagem, né, da adolescência, você mergulhar na música, você ter os seus fones de ouvido, você gostar de um estilo de música e você mergulha naquilo, você quer ir no show do cantor, você fica à noite ouvindo, você faz coleção dos álbuns daquele cantor, daquele estilo de música. E eu não fui diferente na minha adolescência. Quando você enche a sua cabeça de música o tempo todo, é impossível você pensar enquanto você está ouvindo uma música. É impossível, salvo se for uma música espiritual, uma música que leva a pessoa a pensar, porque a música, na verdade, veio de Deus, foi criada por Deus. Mas a música que tem como fonte o próprio Deus. Se a música tem um objetivo de levar a pessoa a pensar, então ela pode ajudar a transmitir aquele pensamento. Mas eu não incluo nisso aí todas as músicas cristãs, todas as músicas gospel. A maioria das músicas gospel hoje são gritaria. É gritaria, é emoção, é coisa para vender, é música para vender cliques e etc. Então, é muito raro hoje você ter uma música que realmente leva a pensar. Mas, de forma geral, mesmo se você quer
pensar na palavra de Deus, desenvolver pensamentos úteis, honráveis, pensamentos produtivos, você tem que deixar de ouvir até a música espiritual. Porque a música espiritual vai fazer a sua mente entrar numa ciranda, vai fazer a tua mente entrar numa ciranda, sabe? No parquinho tinha aquela ciranda, aquele carrossel. A tua mente vai entrar num carrossel, num loop daquele refrão, daquela letra, e você vai ficar ali, rodando. Você não vai sair dali. Se você quer desenvolver os seus pensamentos, então você tem que permitir que a sua mente esteja livre para pensar, para meditar, para produzir ideias, para tomar decisões. E a música não permite isso. Então, você tem o hábito de ficar ouvindo música o tempo todo. Você está deixando o seu cérebro drogado pela música e incapacitado de pensar. Então, você quer ouvir música? Tá bom, você liga ali uma música, duas, mas você não deve ser uma pessoa que vive conectada naquele tipo de áudio o tempo todo, bombardeando o seu cérebro, porque ele vai ficar incapacitado. Eu estou dando só um exemplo. Música é uma coisa, mas qualquer coisa que chama a sua atenção, que chama a nossa atenção, que prende a nossa atenção e que não estimula o pensamento, então bloqueia, impede, faz com que o pensamento fique travado. A sua capacidade de pensar fique travada. E logo a sua vida fica travada. Então, a música é um exemplo. Hoje, a grande praga, muito pior do que a música, a grande praga na vida das pessoas, especialmente jovens, crianças, já desde crianças, depois jovens, jovens adultos, a grande praga chama-se games, videogames, games online, games no celular, games no console, games na internet, algum tipo de game. Porque o game é viciante, o jogo é viciante. Então a pessoa quer passar de fase, ela quer conquistar, ela quer isso, ela quer aquilo. Então a mente dela fica fissurada por aquele game. Ela não consegue pensar em outra coisa. Ela ficou... É pior do que uma droga. Você já viu aqueles cracudos? Você já viu uma pessoa sob o efeito da droga? Ela não consegue ter controle do corpo, ela não consegue ter controle do que ela fala, dos olhos. Ela fica entorpecida, tomada, na verdade, por um espírito. É um espírito que toma conta da mente da pessoa. O espírito, ele trabalha na mente. Então, a pessoa fica tomada. E assim, muitos dos viciados em jogos são agressivos, muitos jovens são agressivos com seus pais, são reclusos. Muitos desses serial killers eram viciados em videogame. Isso ninguém fala, ninguém quer falar sobre isso, porque é uma indústria bilionária. Movimenta dinheiro que você não imagina, o dinheiro que movimenta a indústria de games. Ninguém quer falar sobre isso, mas é o que está acontecendo. São games, é música, são as séries, que a pessoa fica maratonando as séries, fica virando à noite, assistindo, quer dizer, mente entorpecida. Mente entorpecida. Então, quando você olha para a vida das pessoas, elas se tornaram robôs. Elas se tornaram simplesmente como vegetais. Estão paradas no tempo, sem desenvolvimento, sem progresso, sem decisões, escolhas boas, só piorando suas vidas. Por quê? Porque a fonte está poluída, a fonte está contaminada. É a mente. Por isso o salmista disse aqui, odeio os pensamentos vãos. Em outras palavras, eu odeio desperdiçar minha mente. Eu odeio deixar que algum pensamento inútil ocupe a minha mente. Olha só a atitude. E olha que o salmista, o rei Davi, ele escreveu isso aqui numa época que não tinha internet, não tinha televisão, não tinha jornal, não é? Não tinha notícias assim, canais de notícias, não tinha nada disso. E mesmo assim, mesmo em um mundo extremamente mais lento em ritmo e ausente de bombardeio de informação como existe hoje, ele já falava,
odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. Ou seja, amo a tua palavra, que é meditar nas palavras de Deus. Aí sim, quando você medita nas palavras de Deus, é como o seu corpo na academia. Você está exercitando, você está fortalecendo os seus músculos. Se você permanecer indo ali, você vai sair mais forte, você vai ficar mais forte. E se a tua mente continuamente for até a palavra de Deus, ela será melhor, mais forte, seus pensamentos melhores, suas decisões melhores, e isso vai refletir na sua vida. Entendeu? Vigie a sua mente. Passe, assim como o rei Davi, também a odiar os pensamentos inúteis, fúteis e tudo aquilo que bloqueia a sua capacidade de pensar. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!